Muito boa tarde a todos. Vamos iniciar mais uma aula de Teoria Geral do Direito Privado 1. Hoje é quinta-feira, dia 3 de setembro. Duas coisas serão percebidas da apresentação de hoje. Em primeiro lugar, a melhoria na qualidade da apresentação, e ela não se deve a mim, mas às minhas monitoras, que melhoraram a apresentação que eu havia feito. Eu fiz uma apresentação bem básica, elas melhoraram bastante. E outra coisa, que a aula de hoje ela é muito mais expositiva do que propositiva. Não que os temas não sejam importantes, são temas de extrema importância. Porém, eles são artigos de lei quase que autoexplicativos. Então, minha pretensão aqui é simplesmente dar um panorama acerca dos direitos do idoso no Brasil. Então, nós vamos tratar do Estatuto do Idoso. Nós já tratamos de várias fases da vida, né? Do início da pessoa, o nascimento com vida, até o fim da pessoa, morte cefálica. Depois já vimos as células embrionárias in vitro. Vamos ver agora o idoso e depois veremos o nascituro, que é o existente que se faz desde a concepção, no útero materno, até o nascimento com vida. Então, vamos estudar o Estatuto do Idoso agora, que é a Lei 10.741 de 2003. E aí nós podemos pensar que o Estatuto do Idoso foi feito com base em estudos rigorosos junto ao IBGE, estudos rigorosos populacionais, uma estratégia de médio e longo prazo para proteger o idoso, mas não foi absolutamente nada disso. Que são aquelas chamadas jabuticabas jurídicas, coisas que só acontecem no Brasil. Na verdade, houve uma novela das 9, do Manuel Carlos, em que havia uma personagem jovem que abusava física e psiquicamente de idosos. Então, isso causou uma comoção populacional e acabou sendo promulgado o Estatuto do Idoso, que estava arquivado, estava engavetado. Bom, vamos começar com a nossa Constituição da República. No artigo 230, ela fala que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando a sua participação na comunidade, defendendo-lhes sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Aqui está garantido o direito à dignidade do idoso. Como eu disse, nós teremos uma aula só para definir o que seja dignidade e os seus vários significados. Mas, de qualquer maneira, está claro que aqui está garantido dignidade, bem-estar e direito à vida do idoso. E no parágrafo 1º, afirma-se que os programas de amparo ao idoso serão executados preferencialmente em seus lares, e no parágrafo 2º, aos maiores de 65 anos, é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. Quando da promulgação da Constituição, muitos autores, muitos estudiosos falaram que a Constituição era demasiado minuciosa. Olhando um parágrafo segundo como esse, realmente dá para perceber que nossa Constituição ela é minuciosa. Uma Constituição falar de gratuidade de transporte coletivo, mas ocorre que nossa Constituição foi feita depois de uma ditadura e a presença de direitos fundamentais na Constituição foi muito marcante. Foi o cuidado maior dos constituintes, pelo menos de boa parte dos constituintes, a garantia de direitos fundamentais. Bom, esse gráfico eu tirei do IBGE e nós podemos ver que até 2060 nós teremos um grande incremento da população de idosos. Então, os idosos que eram minorias vão tendencialmente crescendo, ocupando larga faixa dentre as diversas da população brasileira. E aqui nós temos aquela pirâmide etária, que quando eu era criança ou jovem, eu estudei a pirâmide etária como sendo uma pirâmide verdadeiramente, a do Brasil, com uma base muito larga e um topo muito fino, né? Agora, se nós pegarmos essa mesma pirâmide etária com a projeção de 2010 a 2060, de Brasil e Mato Grosso do Sul, nós podemos perceber que ela é uma pirâmide muito mais uniforme, não mais aquela de base larga
e topo fino, mas ela é muito mais uniforme. E se olharmos com bastante cuidado, nós vamos perceber que as pessoas entre 60 e 64 anos são as de maior presença na sociedade. Portanto, em 2060, nós teremos uma população majoritariamente idosa. Bom, para o idoso foi usado o critério etário. No artigo 1º é instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Portanto, para o nosso sistema jurídico, para o Estatuto do Idoso, o idoso é aquele com maior de 60 anos. Na minha opinião, a pessoa com 60 anos hoje, ela está plenamente ativa, não é? Principalmente em grandes centros urbanos, principalmente aqui no Sudeste, uma pessoa de 60 anos, ela está em plena produtividade, está no ápice da sua produção, inclusive. Mas se pensarmos num país como o Brasil, que é tão multifacetado, nós pegarmos, por exemplo, um trabalhador braçal do Mato Grosso ou um trabalhador do braçal do Maranhão, as coisas mudam muito de figura, não é? Portanto, esse critério dos 60 anos, ele me parece razoável, dado o tamanho e a complexidade do Brasil. E aos idosos a partir de 65 anos, que não possuam meios para prover sua subsistência, nem tê-las provida por sua família, é assegurado o benefício mental de um salário mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS. Aos maiores de 65 anos, fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos, públicos, urbanos e semiurbanos, como previa a Constituição. Muito bem, esse artigo 3º ele está presente em vários documentos legais e ele é extremamente importante. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Como eu disse, nunca é demais explicitar direitos fundamentais, esses aqui explicitados no Estatuto do Idoso, mas que vão estar presentes em vários documentos legais. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem da identidade, da autonomia, de valores, ideias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais. Portanto, o idoso deve ter a sua autonomia respeitada. O que isso significa? Significa que o idoso deve ter uma postura ativa na sociedade. Antigamente se pensava que o idoso deveria ficar resguardado dentro de casa, não praticar esportes, ficar o máximo de repouso possível. Hoje, a ciência médica e as ciências sociais têm afirmado com certeza que o melhor para o idoso é que ele goze de autonomia. E aqui está falando de preservação de valores, ideias e crenças. Portanto, ele pode participar da sua vida religiosa, da sua vida comunitária, como bem entender, e com preservação ainda da sua intimidade, dos objetos e espaços pessoais. É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. O direito à saúde. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços para a preservação, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. Então, o idoso vai ter, via SUS, um atendimento preferencial, ou seja, diferenciado e imediato. O direito à saúde compreende medicamentos de uso continuado gratuito, próteses e outros recursos para reabilitação, direito a um acompanhante durante o internamento, direito de optar pelo tratamento mais favorável, esse direito eu vou destacar depois e vou dizer algo sobre ele, direito de transferência para centros maiores e notificação compulsória nos casos de violência. Portanto, é a mesma história. Se nós estamos num prédio, estamos ouvindo um idoso sendo abusado, nós temos a obrigação de chamar as autoridades competentes para impedir
o abuso, seja ele psíquico, seja ele físico. No direito à saúde ainda é proibido a discriminação do idoso nos planos de saúde por conta da idade. Os planos de saúde costumavam não aceitar idosos como parte da sua carteira e exigir o comparecimento do idoso para enfermo nos órgãos públicos. Direito à saúde. O artigo 17, então, diz que ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito a optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. Muito bem, esse artigo aqui, que eu acho que dá espaço para alguma discussão. Muito bem, ao idoso que esteja no pleno exercício da sua autonomia. Está dito aqui que ele pode optar pelo tratamento que achar mais favorável. Isso, no meu entender, inclui o direito ao não tratamento. Portanto, o idoso recusar tratamento e ir para casa. Por exemplo, você está recusar uma quimioterapia e ir para casa morrer junto aos seus familiares, ou viver seus últimos dias junto aos familiares. Se nós extrapolarmos um pouco, aqui nós podemos ver uma eutanásia, né, uma possibilidade de administração de cuidados paliativos para que o idoso morra sem sentir dor, sem sentir mal-estar, ou até mesmo, se formos extrapolar um pouco, aqui nós poderíamos falar até do suicídio assistido como o tratamento mais favorável ao idoso. De qualquer maneira, eu nunca vi ninguém explorando esse artigo 17 e ele é de extrema importância e de extrema abrangência. Direito à educação, cultura, esporte e lazer. O idoso tem direito à educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade. Deve haver conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso nos currículos mínimos. Cursos de alfabetização para idosos e em módulos especiais, e Universidade Aberta, graduação ou extensão para idosos. A UFMG presta vários programas de extensão para idosos. Uma graduação para idosos, se não me engano, ainda não foi feita, mas ela certamente será feita pela UFMG. Direito à educação, cultura, esporte e lazer. Condições de cultura, lazer e esporte aos idosos, com dignidade, integração e participação comunitária, manutenção de condições biopsicossociais, atividades e equipamentos públicos de esporte e lazer, e 50% de desconto no valor dos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, com ingresso prioritário. Direito à profissionalização e ao trabalho. O idoso tem o direito de exercício de atividade profissional respeitado suas condições físicas, intelectuais e psíquicas. Portanto, encontrar um trabalho, uma ocupação que seja adequada ao idoso. Como eu disse, uma pessoa com 60 anos, 65 anos, tem muito ainda a contribuir para a sociedade. Na admissão do idoso e em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos, salvados os casos em que a natureza do cargo o exigir. O primeiro critério de desempate em concurso público será da idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada. Direito à profissionalização e ao trabalho. Estímulos para preparação para a aposentadoria. Portanto, deve haver um projeto público que incentive as pessoas a se programarem para a aposentadoria, inclusive financeiramente. Eu, apesar de ser funcionário público, tenho preparado com previdência privada a minha aposentadoria. Isso deve ser incentivado em toda a população como um projeto de vida para que o idoso, nos seus últimos anos, possa viver com autonomia, com dignidade e realizando os projetos de vida que bem entender. Profissionalização de idosos, admissão de idosos ao trabalho. E agora a previdência e assistência social. A aposentadoria e pensão por morte, preservação do valor real sobre o qual incidiram as contribuições, acréscimo de 25% sobre a renda da aposentadoria, quando necessitar de acompanhamento contínuo. Aos idosos a partir de 65 anos, que não possuam meios para prover sua subsistência nem tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo nos termos da LOAS.
A habitação. O idoso tem direito à moradia digna no seio da família natural ou substituta ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou ainda instituição pública ou privada. Direito à moradia digna. Nós temos que tomar muito cuidado de como a sociedade reage a determinados direitos. Em Portugal, por exemplo, houve uma lei em que tornou proibido o despejo de idosos, mesmo quando inadimplentes quanto ao aluguel. Parece ser bastante interessante, mas o mercado então começou a dificultar sobremaneira o aluguel de imóveis para idosos, tornando quase impossível para um idoso alugar um imóvel para morar. Então nós temos que tomar cuidado com o excesso de garantias e como o mercado vai reagir, porque o mercado, na maioria das vezes, é surdo a direitos fundamentais. Nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, o idoso goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria. Transporte. Aos maiores de 65 anos, fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos, públicos urbanos e semiurbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Há uma reserva de 10% de assento nos veículos. E os municípios podem estender o benefício entre 60 e 65 anos. Por fim, outros direitos. A prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. O idoso deve ser o primeiro a receber o imposto de renda, os primeiros lotes de restituição do imposto de renda devem ir para idosos, e isenção parcial do imposto de renda aos 65 anos. E mesmo a isenção total do imposto de renda para aposentados portadores de doenças graves indicadas na Lei 7713 de 1988. O direito de dispor de seus bens, proventos, pensões e benefícios, ou seja, poder usar como bem entender seus proventos, pensões e benefícios. E direito a se casar. Esse é um direito bastante interessante, não é? Porque se costuma dizer que o idoso tem limitações quanto ao seu casamento, e isso é uma farsa completa. Senilitude não é impedimento para casamento, ou por si só senilitude não impede o casamento. Mas é óbvio que sempre ocorre aquela situação em que uma idosa resolve se casar, principalmente com um homem mais novo, e há a reação da família, não é? Como assim a idosa vai se casar? Ele vai explorar o dinheiro dela. Ou, e a minha herança, como vai ficar? Bom, em primeiro lugar, que não existe herança enquanto a pessoa estiver viva. O direito de herança só surge quando o idoso morrer. Segundo lugar, que por todos os direitos aqui apresentados, e sobretudo pela autonomia do idoso, o idoso tem o direito a se casar com quem quiser, da maneira que quiser. A única ressalva que o nosso Código Civil põe é que após os 70 anos deve haver o regime da separação total de bens. Mas o idoso tem o direito a se casar com qualquer outro cidadão. E senilitude, volto a dizer, não é por si só um impedimento para o casamento. Bom, essa foi uma exposição geral dos direitos do idoso, como eu disse, muito mais a voo de pássaro do que propriamente propositiva, e espero que tenha sido útil na sua apresentação e nos seus fins. Muito obrigado.